Poseidon, etc. Eu mostro lá todos os mísseis russos hipersônicos. E o cara vai no Senado, numa sessão aberta, e diz que os Estados Unidos não têm defesa contra mísseis hipersônicos, para justificar o orçamento do domo dourado que o Trump quer. Isso tinha que ter sido feito numa sessão fechada. Jamais poderia ter sido numa sessão aberta. Ainda que a inteligência russa e chinesa saibam. Nós sabemos, todos sabemos. A inteligência europeia, chinesa, russa, todos sabemos. Mas isso não é coisa que se diz publicamente. Então, quando você pergunta por que não tem de como liberar o Hormuz, não é por causa de crise de petróleo, porque a crise já tem. Sim. A crise já está aí. Não tem capacidade para fazer, exceto se usasse armas nucleares táticas, o que seria um problema gravíssimo. Um outro problema difícil de gerenciar. Você quer ver um outro exemplo? Só para complementar, por favor. O mesmo raciocínio e análise cabe a Israel. Israel reagiu àquela questão de outubro, dizendo que ia destruir o Hamas, que ia acabar com o Hamas, que ia acabar com todo mundo. Se passaram 2, 3 anos, o Hamas ainda está aí, o Hezbollah continua aí, enfraquecidos. Tiveram ataques de decapitação, mas olha só, os ataques de decapitação contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra o Irã, não os derrotou. E, pelo contrário, eles se adaptaram, o que é muito ruim, porque eles aprenderam a se adaptar. Eles criaram uma estratégia de liderança. Por exemplo, eu comento isso lá, como funciona. No Irã, para cada comandante, já existe nomeado 3 sucessores. Se ele for morto, o próximo já assume automaticamente. E já tem um manual do que vai fazer. Isso. Já tem um manual do que vai fazer. Hamas, Hezbollah, os Houthis, todos desenvolveram capacidades que não tinham antes. Sofreram ataques de decapitação, foram enfraquecidos, mas não se renderam nem foram derrotados. O Hamas continua a existir, milhares ainda de combatentes. O Hezbollah também, a luta no sul do Líbano continua. Os Houthis, então, do Iêmen nunca chegaram nem perto de derrotá-los. Os Houthis do Iêmen fecharam o Mar Vermelho e ninguém se meteu com eles. O Trump falou, nós ganhamos, estamos indo embora. Ele é o único cara que ganhou algo que os caras continuam lá no mesmo lugar. Sim. Então, se Israel não conseguiu destruir o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, e nem o Irã, e está pagando um preço caríssimo, como eu mostrei que Trump também está pagando, na imagem de Israel. A questão econômica, porque Israel é um país pequeno, 9 milhões e meio, 10 milhões de habitantes, minúsculo em termos de território. A sua economia está sofrendo porque não tem mais turistas, não tem mais uma série de atividades. Haifa, Tel Aviv e outras cidades sofreram bombardeio de mísseis iranianos, pagando um preço enorme, como Trump está pagando, para não ter atingido os objetivos. A questão é uma balança. Você pode se dispor a pagar um preço grande, desde que você consiga os objetivos colimados. O problema que nós temos hoje é que tanto Israel quanto os Estados Unidos não conseguiram atingir seus objetivos e estão pagando um preço enorme. E chega o momento da conta. Chega o momento do questionamento interno. Chega um momento que a situação fica insustentável. E aí que é o perigo. Porque quando a situação fica insustentável para um líder, ele pode ser tentado a tomar medidas mais radicais. Professor, inclusive, um dos objetivos, né, era justamente esse. Acabar com a capacidade do Irã de fomentar esses grupos, né? Então, foram elencados 3 objetivos. Acabar com essa capacidade de fomentar esses grupos que atacavam Israel, né? Seguindo a crença do Irã de fim do Estado de Israel. E tem esses grupos fazendo ali a guerra proxy. Derrubar o regime e acabar com o programa nuclear do Irã. Hoje, nós vemos esses 3 objetivos, ou melhor, esses 3 problemas, eles são
eles são perenes até aqui, entendeu? Eles Estão continuam, vigentes eles estão ainda. vigentes. E aí, quando a gente olha para o que os Estados Unidos vem enfrentando de dificuldade e essa não capacidade de tomar o estreito, a gente vê que o mundo tá começando a botar em xeque, né, essa capacidade dos Estados Unidos proteger todo mundo. Em contrapartida, China tá bem quietinha lá, né? E o Irã, o senhor citou uma relação do Putin, quando o Putin entrou no conflito com a Ucrânia, todo mundo ajudou a Ucrânia, né? Ó, quando eu fui, o senhor falou mais ou menos assim, quando eu iniciei o conflito com a Ucrânia, vocês todos ajudaram a Ucrânia. Agora você está no conflito com o Irã, eu vou ajudar o Irã. Além do fato do Putin, né, de Rússia e Irã, já ter uma relação estratégica pelos drones, né, por energia, pela a capacidade militar. Só que a Ucrânia, ela foi toda fomentada pela OTAN, pela União Europeia. E os Estados Unidos, quando vai confrontar o Irã, ele também pode não estar fomentado pela OTAN, mas ele está fomentado junto com Israel. Então, ninguém poderia imaginar, há 5 anos para trás, que isso aconteceria. Pô, Estados Unidos e Israel contra um país qualquer e não conseguir vencer. Aí a gente olha hoje o Irã fortalecido por não ter sido derrotado. Não dá para dizer que o Irã ele venceu a guerra destruindo os Estados Unidos e Israel, mas dá para dizer que ele está vencendo a guerra porque os objetivos que são elencados desde 7 de outubro de 23 ou 24? 23. De 23. 7 de outubro de 23, o Israel já dizia que ia acabar com o Hamas, com o Hezbollah e com o Irã. Então, é muito tempo para o Irã se readaptar, esses grupos se readaptarem, e China assistindo de camarote, né, sendo útil, se preparando. Chega hoje, o Trump vai até a China pedir ajuda da China, mas não é a China que era o alvo principal, porque quando o Trump chega, ele fala: meu inimigo número 1 é China. Uhum. Eu vou fazer tudo isso aqui para no final meu objetivo é China. Tudo isso, Groenlândia, Canadá, Panamá, tudo aqueles objetivos que ele elencou, porque o alvo é a China. A gente olha hoje para o dólar enfraquecido, para toda essa dificuldade militar, dólar enfraquecido, e a China, ao que parece, mais forte ainda do que antes, né? Então, 5 anos para trás, se a gente fosse analisar o futuro, como que será em 2026? 2026 chegou, China fortalecida e os Estados Unidos e o Trump nessa situação. Por favor, fala desse encontro na China e como é que pode você pedir ajuda para o seu inimigo número 1. Interessante, né? Vamos lá. Em 2020 mesmo, eu já divulguei, não em relação ao Irã, né, mas em relação à China e à Rússia, várias empresas americanas que fazem jogos de guerra. Em 2020 eu divulguei, inclusive, salvo engano, era Raytheon e eu não me lembro a outra, que em todos os jogos de guerra em 2020 e 2021, se os Estados Unidos lutasse contra a Rússia e China, perdia. Todos. Em todas as simulações de guerra, inclusive uma feita pelo Congresso dos Estados Unidos, com o Exército Azul e Exército Vermelho, em todas as simulações de guerra, a China e a Rússia lutando juntos venciam os Estados Unidos. Agora, a surpresa que você fala, e é correta, é o seguinte: naquela época todo mundo imaginava, 2020, 2021, no máximo até 22, que, poxa, Irã não, né? Uma coisa é lutar contra a China e Rússia juntos, outra coisa é lutar contra o Irã. Então, realmente, chegamos a um ponto de degradação da capacidade muito complicado, principalmente porque, como eu disse,
O mundo observa. O mundo está ali testemunhando, né? E vendo o que está acontecendo e analisando friamente. Por exemplo, o Reino Unido agora está mandando um destroyer para lá. Não serve para nada, né? Um destroyer não resolve nada. E a França mandando o porta-aviões Charles de Gaulle com seus navios. Aí a imprensa, a França e a Inglaterra estão mandando forças. Não serve para nada. Se quando eles estavam lá com Gerald Ford e o Abraham Lincoln não resolveu, não é o Charles de Gaulle que vai resolver nada. E nem o Reino Unido com um destroyer. Então fica, o problema é a construção. O que me entristece é ver as pessoas comprarem essas narrativas, se encherem de esperança e depois se verem desiludidas. Você sabe o nosso ditado do checkmate global, né? Só se desilude quem se ilude. E aí o que está acontecendo hoje em dia? Devido à queda do nível cognitivo, que também já falamos aqui, estudos do MIT, etc., com a queda do nível cognitivo pela narrativa maciça, mesmo quando o cara se desilude, vê que os objetivos não foram alcançados, que aquele discurso não bate com os fatos, mesmo assim ele continua naquela toada da narrativa, né? Por quê? Porque a admissão de que aquilo não era verdadeiro é uma decepção muito profunda e muito dura que a maioria das pessoas prefere não encarar. Só que na área militar e de análise de inteligência você não pode se dar esse luxo, senão você perde a consciência situacional, tá certo? E não pense que isso é só essa questão de querer essa esperança, etc. Não pense que isso é só assim, pessoas leigas, não. Entre militares tem muito disso também, né? Que querem acreditar. Querer acreditar não resolve nada. É bom para manter a esperança, para manter a motivação, mas você tem que ter consciência situacional. Então vamos para a questão da China, não é? Desde 2020 sabemos, 2021, que se ela lutasse ao lado da Rússia, os Estados Unidos perderia, junto com a OTAN, com a Europa, com tudo. Está lá os jogos de guerra pagos e mostram esse cenário, tá bem? Então, o que o Trump fez no seu primeiro mandato? Tentou tirar a Rússia da parceria com a China, porque os jogos mostravam que quando eles lutavam juntos, eles perdiam. Aí o pessoal sabotou o Trump, é verdade, e criou aquela fantasia do Russiagate, que nunca existiu. Foi provado que esse Russiagate foi forjado. Inclusive, o diretor do FBI, etc., está sendo processado. Muito bem. Com a história do Russiagate, Trump não conseguiu atrair Putin e a Rússia para o lado dos Estados Unidos, o que teria sido excelente em 2020, porque deixaria a China sozinha, sem capacidade de lutar. Tá? A estratégia estava correta do Trump na época, mas os meninos sapeca lá, os DGs, sabotaram com o Russiagate, porque eles querem o antagonismo, porque sem antagonismo você não tem verba militar, sem antagonismo você não tem caos, e sem verba militar você não faz guerra, e sem guerra e caos você não impõe uma nova ordem, tá certo? Questões de controle passam por escassez, endividamento e caos. Essa é a ordem natural. Você cria uma situação, espera a reação e oferece a solução. Né? Nós já discutimos isso longamente. Sim. Então, se você olhar desse prisma, tudo que aconteceu nesses 6 anos, Glauber, você vai ver que obedece essa lógica natural. Ok? Eu preciso criar escassez para fazer com que você dependa de mim. Porque se você for próspero e abundante, você tem sua comida, sua água, tem seus meios, você não se rende. Você não se torna um vassalo. Sim. A escassez é essencial para transformar homens nobres em escravos. A segunda coisa é a dívida. Você trabalha para pagar a conta. Todo mês chega a conta para você pagar. Né? É igual aquele bichinho rodando atrás do próprio rabo. Depois eu preciso do caos. Porque sem caos eu não imponho uma nova ordem. O caos justifica eu tirar de você a sua liberdade, em função da sua necessidade de segurança. Então, essa é uma lógica, uma equação simples. Divide et impera,
dividir para governar. Enfim, é aquela lógica que eu coloco há 6 anos no checkmate global que você viu ela acontecer. O que aconteceu com a China? Ela fez um acordo estratégico com a Rússia para manter a Rússia próximo dela. A tecnologia russa é disparado hoje, provavelmente a melhor do mundo. Vê aí o Poseidon, vê o Sarmat, etc. Eles atualizaram o seu arsenal nuclear, coisa que os Estados Unidos não fez. E aí eu lembro lá no 158 que o tratado, o START, o novo START, acabou em fevereiro. Então não há mais nenhum óbice, nenhuma restrição a se desenvolver armas nucleares e testá-las até se quiser, porque o Trump não quis renovar o novo START. A Rússia tem hoje mísseis nucleares submarinos, como o Poseidon, tem ICBMs hipersônicos, como o Sarmat, e ela hoje tem uma tecnologia que a China está anos atrás e os Estados Unidos também. Essa é a verdade. Só um parêntese, o Poseidon, ele é uso prático já? Já ele foi testado. Ou é, assim, mais uma guerra psicológica, né? Não, ele foi testado já, inclusive no 158 eu mostro o teste que eles fizeram, né, disparando de um submarino. No início, face o tamanho do Poseidon, né, eles tiveram que colocá-lo no Belgorod, que é o maior submarino do mundo, um submarino russo, que é o maior submarino disparado do mundo, e antes eles não tinham um outro submarino onde botar o Poseidon. Uhum. E lá agora eles lançaram um novo submarino exclusivamente para levar torpedos Poseidon, que já foram, inclusive, eu mostro lá no 58, né, o teste que foi feito, etc. Então nós estamos no momento que, diante daquela fala do cara lá no Senado de que não existe defesa contra mísseis hipersônicos, é aterrador. Para nós ocidentais, para nós que estamos aqui, né, que amamos os nossos países, isso é um atestado de fracasso. Fracasso esse que eu vim avisando antes com muita ênfase, né? E volto a dizer, os Estados Unidos não atualizou seu arsenal nuclear. A China atualizou deles. E a China está desenvolvendo uma força espacial enorme. Satélites, inclusive, que atacam outros satélites para inutilizar. A China está desenvolvendo mísseis balísticos intercontinentais também, alguns hipersônicos. Ela já desenvolveu caças de 6ª geração, furtivos. Então, o que está acontecendo em relação à China, né? Para voltar àquela questão que você colocou. Ela não cedeu nos acordos comerciais com os Estados Unidos. Ela impôs suas condições, os Estados Unidos recuou, fez o que eles chamaram de cessar-fogo comercial. Uhum. Ela controla o fluxo de comércio logístico de vários minerais estratégicos que sem eles não há reposição dos estoques. Eles são um dos maiores compradores de soja dos Estados Unidos, que sem ele a soja dos Estados Unidos não tem para onde ir. Eles aplicam uma tarifa de 3% à soja brasileira e de 13% à soja americana, algo assim. Inclusive, Trump vai lá pedir para eles comprarem soja dos Estados Unidos também, né? E a China continua crescendo num percentual de 4, 5%, muito abaixo do antes, mas 4, 5% que o Ocidente não cresce. Tá certo? E levar em consideração que a economia cresceu demais, então 4, 5% agora é muita coisa. É significativo. Sim. E quem tem ido na China e tem vídeos aí, claro que nisso há uma narrativa, também há um exagero, mas a tecnologia que eles estão desenvolvendo lá é incrível, né? Na rua, de robótica, né, de robôs nas lojas para te atender, tudo isso nós estamos vendo aqui, aqui em Brasília, creio que em outras cidades também, a quantidade de carros elétricos chineses na rua é enorme. Carros elétricos em que você entra, toda a tecnologia embarcada que o Ocidente tem está ali e muito mais, né? Eu estive vendo um carro híbrido há uns dias atrás. Cara, ele não deixa dever para um carro ocidental em nada. Muito mais barato, mais tecnologia e não sei quantos anos, 6 ou 8 anos de garantia. Então nós estamos vendo uma situação que o Elon Musk definiu, eu tenho isso lá também num vídeo,
O Elon Musk disse que é o ataque mais mortal, de maior perigo existencial para o Ocidente. Por quê? Quando houve a Guerra Fria com a União Soviética, havia o risco militar, tá certo? Mas a economia não estava ameaçada pela Rússia em nada, pela União Soviética. Agora não. A China entra, toma o mercado e destrói as empresas ocidentais. Sim. Isso significa morte. Isso significa um risco existencial, porque sem economia você não financia o poder bélico. Quando você enfraquece a economia, você enfraquece automaticamente o poder bélico, porque você não tem como financiá-lo. O que nós estamos vivendo no Brasil? No orçamento das Forças Armadas Brasileiras, nos programas estratégicos das Forças Armadas Brasileiras, como um ProSub, né? Como o desenvolvimento do carro blindado Cascavel e tantos outros. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, você não tem forças armadas. À medida que a China tem muito dinheiro, ela teve um superávit comercial de mais de $1 trilhão, enquanto os Estados Unidos teve déficit recorde. Ela tem dinheiro para financiar suas forças armadas, né? Para fazer pirataria, hackear, roubar segredos militares. Tem agora um cientista dos Estados Unidos, que inclusive foi condenado nos Estados Unidos, não me lembro pelo quê. Ele foi para a China e montou o laboratório dele na China. Uhum. A China deu a ele toda a estrutura para ele fazer as pesquisas dele. Então, o que nós estamos vivendo? Um risco existencial muito sério com a China. E ela está confortável, né? Porque ela não está em conflito. Ela não está em conflito, ela não está gastando dinheiro, ela está se preparando. Sabe o que Xi Jinping tem feito? Expurgos como nunca visto nas Forças Armadas chinesas e em áreas da economia. Ele está fazendo um expurgo brutal para garantir obediência cega a ele. Todo e qualquer oficial, toda qualquer pessoa em lugares chaves, ele atinge com uma campanha anticorrupção. E você sabe que isso é um pouco nebuloso, né? Uhum. Vira-se e diz, fulano, vai lá, prende ele, fala, ele está sendo preso por causa do pessoal da anticorrupção. E aí depois as provas são outro assunto, né? Você vê isso em todo lugar, vê isso aqui no Brasil, né? Então, o que acontece? Ele fez um expurgo em que hoje lá ninguém diz não para ele. Ninguém. Tá certo? Um dos generais mais com maior reputação foi preso tem uns 4, 5 meses e não se ouviu mais falar dele. Então veja bem, a China continua a ter superávit comercial, continua a ter grandes reservas de dinheiro, continua a controlar a logística de minerais críticos, continua a ser a grande compradora da maioria dos países do Ocidente, inclusive do Brasil, é a grande compradora de soja e de commodities de uma forma geral, tá certo? E o Trump está tendo que ir lá conversar com os caras para tentar compor alguma coisa. Só que tem um detalhe. Qual é a ameaça que ele vai fazer? Eu vou sentar... Você já sabe disso, né? Quando a gente senta na mesa é o seguinte, o que você tem? Isso. Não quero saber se você gosta de mim, não gosta de mim. Essas coisinhas, essas firulas de ser humano não significam nada. É o seguinte, o que você tem para botar na mesa? O Trump vai botar o que na mesa? Poder militar para vencer a China ele não tem. Ele não fornece à China nada que ela já não tem um jeito de desenvolver. Ele tinha um grande trunfo, que eram chips, os semicondutores. Sim. Que a China já deu um jeitinho de contrabandear, etc., e já não está tão dependente. Ele vai botar o que na mesa? Eu vou parar de comprar de vocês. A China fala, beleza, eu também paro de comprar de você. O que ele vai botar na mesa? Os Estados Unidos está enfrentando a maior seca de muitos anos. Nos 3 primeiros meses, os fazendeiros dos Estados Unidos estão enfrentando uma seca absurda. O preço da carne disparou, Trump até dizendo que vai processar as empresas, os frigoríficos, né? Engraçado que ele fala isso, que vai processar os frigoríficos, inclusive a JBS, mas segundo consta aí na mídia, quem ligou para marcar o encontro do Lula com ele foi o cara da JBS, o Joesley. O cara pegou o telefone, ligou e falou direto com ele e marcou o encontro do Lula com o Trump.
Mas ele diz que vai processar a JBS, vai processar um monte de gente. Com essa seca recorde nos Estados Unidos, que alguns estimam que a safra de trigo dos Estados Unidos vai ser metade do que foi, com essa seca recorde, os fazendeiros, que são uma grande base de apoio eleitoral do Trump, estão a cada dia numa situação mais difícil. Seja pelo trigo, seja pela soja, etc. E são base de apoio ao Trump, tá certo? Então o Trump está indo lá sem ter muitas cartas para jogar na mesa. E o Xi Jinping vai recebê-lo com toda a pompa e circunstâncias. Como um cara experiente que é, ele vai sorrir para as câmeras, daquele jeitinho, né? Um sorrisinho pequitinho. Vai enaltecer o Trump, porque todos sabem que o Putin e o Xi Jinping são muito hábeis estrategicamente e não têm vaidades, e a vaidade é uma falha estratégica muito grande. Vocês podem ver que quando o Trump fez ameaças ao Putin, ele nunca reagiu da mesma maneira. Sempre na dele, quieto. Pois é, tá bom, vamos ver. Né? O Xi Jinping é a mesma coisa. Você não vê eles falarem em público. Vocês já viram publicação no X ou em uma rede social do Xi Jinping e do Putin? Nenhum dos dois publicam nada em rede social. Eles trabalham na moita, nos bastidores. E claro que eles sabem jogar com essa característica de personalidade do Trump. Então eles vão elogiar, vão dizer que o Trump é o cara melhor do mundo, fantástico, sensacional, e não vão fazer nada. Como não fizeram. Professor, e a questão com Taiwan, né? Porque alguns anos para trás, né, antes de a atenção estar toda voltada para o conflito com o Irã, Israel e Irã e os grupos ali financiados pelo Irã, falava-se que a China tinha tempo certo para tomar Taiwan, para resolver o problema de Taiwan. Inclusive, muitos analisavam que o start, né, o dia D da Terceira Guerra Mundial, era o momento que a China entrasse em Taiwan. O senhor acabou de citar os microchips, os semicondutores. Taiwan nessa história aí não está sendo falado. Até agora, no nosso papo, nós não falamos. Traga Taiwan para a nossa conversa. Claro, meu amigo. Olha, existe muita conversa na internet, um livro que foi escrito, né, sobre Taiwan, como é o grande produtor de semicondutores, principalmente muito pequenos, 5 nanômetros, 3 nanômetros, que é a TSMC, que é a maior empresa que tem lá. Né? Isso evitaria que a China invadisse, porque ela não ia querer destruir a TSMC, etc. Bobagem. Taiwan está totalmente filtrada por espiões chineses. Aliás, agora eu recebi, não confirmei ainda, uma prefeita de uma cidade da Califórnia, que é uma chinesa, se declarou espiã da China, foi presa. Prefeita de uma cidade na Califórnia, ok? Eu vi rapidamente agora vindo para cá, depois confirmei isso, saiu essa notícia. Prefeita numa cidade da Califórnia, ela é chinesa e confessou que espionava para a China. Então a China deu um salto tecnológico muito rápido à base de espionagem, roubando tecnologia e segredos militares. E isso acontece no Ocidente, né? Jamais aconteceria na Rússia e na China. Não vai ter um prefeito estadunidense lá na China, eles não vão permitir. Então, automaticamente, né, cara, essa guerra, ao longo do tempo, né, sempre vai tender para o lado dele. Né? Vamos ser muito sinceros. Dentro dessa estratégia, dessa guerra, a democracia é um fator de fraqueza e não de robustez. Certo? Concordo. Enquanto Rússia e China jogam pesado com um sistema monolítico, aqui tem divisões internas, tem briga, tem rusgas, um xingando o outro. O que um faz, o outro desfaz.